Fala galera, professor Charles Carvalho, ex-Naipe Concursos. Hoje vamos abordar o plano de carreiras e remunerações da Guarda Municipal de Marituba, tá? Então é uma lei muito importante para a tua prova, assim como o regime jurídico, assim como a lei de criação das guardas municipais, assim como o Estatuto Geral das Guardas Municipais. São 15 questões para a tua prova e tu não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Então, galera, vamos lá, sem enrolação, vamos dar início aqui à Lei 318 de 2015, tá? Que dispõe sobre a estruturação e plano de carreiras, cargos e remunerações da Guarda Municipal de Marituba, certo? Bora lá, galera. Sem enrolação, olha lá. Qual é a base constitucional? Gente, assim como o regime jurídico, a base constitucional, logicamente, é o quê? É a Constituição. No artigo 39 diz assim mesmo, que a União, né? Então a União, os estados, DF, os municípios instituirão no âmbito de sua competência, né? Regime jurídico único, né? O RJU, que nós aprendemos, né? Que é a Lei 036 de 98, aprendemos isso, e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, tá? Ou das fundações. Claro que existe plano de carreira geral, que engloba todos os cargos da administração. Existe também plano de carreira específico. Por exemplo, a guarda tem o seu plano de carreira específico. A educação tem, por exemplo, a SEDUC tem o seu plano de carreira, né? PCCR específico. Então, pode ter um específico de cada órgão, de cada instituição, ou pode ter um geral, tá? Isso é normal, você pode se deparar com essas informações. Mas sem enrolação, vamos lá para a lei. Capítulo 1 das disposições gerais. Seção 1 da instituição do plano e seu âmbito de aplicação. Olha lá. Artigo 1º. Fica instituído, né? Então aqui, ó, fica instituído o PCCR, né, que é o Plano de Cargos e Remuneração, aplicável, aqui é importante, esse PCCR, ele é aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo, e ocupante de funções do quadro geral de cargos públicos da Guarda Municipal, da Prefeitura Municipal de Marituba. Então, esse PCCR, ele é aplicável a quem, galera? A servidores titulares de cargo efetivo. Tá aqui, ó, cargo efetivo. E ocupante de funções, tá? Que a gente vai ver aqui também que esse PCCR, ele faz referência também aos cargos comissionados ou cargo em comissão, tá bom? E também ele faz referência às chamadas funções gratificadas, certo? Aí continua aqui. Qualificando, tá? Então, qualificando, valorizando, então vai qualificar aqui o cargo de guarda municipal, de inspetor geral, né, de chefia, né, os cargos comissionados, qualificando seus cargos, vagas, a gente vai ver a quantidade de vagas, por exemplo, né? Inspetor geral é uma vaga, subinspetor uma vaga, para a guarda municipal, segundo o PCCR, logicamente, são 360, é proporcional àquele número, né, de habitantes que nós estudamos lá na Lei Geral das Guardas Municipais, e vencimentos. Isso tudo nós vamos ver aqui dentro do PCCR, tá bom, galera? Então, o artigo 1º é bem fácil, dá para acertar, professor? Com certeza dá. Bora lá? Olha essa questão aqui. Como poderia vir na tua prova? Marque a alternativa que esteja em consonância, ou seja, que esteja de acordo com a lei de reestruturação e plano de carreiras, cargos e remunerações da Guarda Municipal de Marituba. Então, ele quer aqui que esteja em consonância. É instituído o plano de cargos e carreiras, PCCR, aplicável aos agentes públicos. Opa! É os agentes públicos, gente? Não, o agente público aqui, ele é o gênero, tá? Ele é o gênero. Ele não é, tá? Aqui, quando eu coloco agente público, eu vou estar incluindo aqui o agente político, tá?
mas não entra aqui o agente político. Entra quem? Só o servidor efetivo, o guarda municipal e, logicamente, os cargos comissionados e funções gratificadas. Mas não os agentes públicos em geral, tá? Então tá errado aqui. A B diz: é instituído o plano de cargos, carreira e remuneração, PCCR, aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo, correto, ocupante de funções do quadro geral de cargos públicos da Guarda Municipal, da Prefeitura Municipal de Marituba, qualificando, valorizando, quantificando seus cargos e vagas e gratificações. Olha lá. Então, essa palavra aqui é gratificações. Ela está matando, não é gratificação, tá bom? É vencimento. Então, matou a B, não é o gabarito. C. É instituído o plano de carreira e remuneração, né? Cargos, carreira e remuneração, PCCR, aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo, ocupante de função do quadro geral de cargos públicos da Guarda Municipal do município de Marituba, qualificando, logicamente, esses cargos, valorizando, quantificando, colocando de quantidade, a gente vai ver que existe quantidade de guarda municipal, de inspetor, subinspetor, né? Seus cargos, vagas, vencimentos, obedecendo os preceitos estabelecidos na presente lei. Correto. Aqui é o gabarito C, com certeza, tá? Mas vamos ver aqui a D. É instituído o PCCR, aplicável aos servidores titulares de cargos e empregos efetivos? Não, né? É só cargo efetivo. Então está o erro da D aqui. Então, gabarito nessa primeira, letra C, logicamente você mataria, né, ao ler o artigo 1º da legislação. Parágrafo único. O dispositivo desta lei estão fundados nos princípios constitucionais: legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Fica atento, galera, por quê? No teu conteúdo programático, tu vai estudar direito administrativo e direito constitucional, tá? Então, tu vai aprender, por exemplo, lá no artigo 37 caput, que existe os princípios expressos, né? Os princípios expressos da administração pública, né? Que a administração pública direta e indireta tem que observar, que é o princípio da legalidade, né? Da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, né? Tu aprendeu já isso aqui, já em direito constitucional e, logicamente, em direito administrativo, quando você estuda princípios. Então, cuidado aqui, porque no LIMP tem publicidade, tá bem aqui, ó, publicidade, tá? Só que quando tu vai no parágrafo único do artigo 1º da Lei 318, ela coloca quais princípios? Legalidade, igualdade e impessoalidade, tá? Na verdade, essa igualdade, né, isonomia, na verdade, eu estudo dentro da impessoalidade, tá? Dentro da impessoalidade. Moralidade e eficiência. Percebe que não tem publicidade. Então, no lugar da publicidade, está a igualdade aqui. Então, não vai confundir na hora da prova os princípios do caput da Constituição Federal, né, logicamente, no artigo 37 caput, e também quando você estudar princípios da administração e direito administrativo. Então, cuidado aqui é LIMP. Só que no parágrafo único do PCCR não tem publicidade, tem a palavra igualdade, tá? Então, está dizendo aqui que o dispositivo desta lei estão fundados nos princípios constitucionais da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Também está fundado na valorização, dignificação das funções do servidor, né? E na eficácia das ações institucionais e das políticas públicas. Regidos ainda de forma concomitante, então eu vou estudar essa lei, vou me basear nessa lei de forma concomitante com o quê? Com o regime jurídico único, que tu já sabe que é a lei 036/98, que também está no teu conteúdo programático, certo? E demais normas e regimentos aplicáveis. Então, isso aqui é fácil.
Pode vir na prova, professor, parágrafo único? Claro que pode. Tu tem 15 questões. Então, a banca, com certeza, vai vir questões de PCCR para ti, galera. Pelo menos umas 3. Bora lá. Como poderia vir essa questão na prova? Né? Esse parágrafo único aqui. Marque a alternativa que esteja de acordo com o PCCR da Guarda Municipal de Marituba, Pará. Olha lá. Então, ele quer a alternativa que esteja de acordo, ou seja, correta. As regras previstas nos dispositivos da Lei 318 de 2015 estão fundadas nos princípios constitucionais de legalidade, correto? Impessoalidade, correto? Moralidade, correto? Publicidade, não. Aqui é igualdade, né? Segundo o PCCR, logicamente. Eficiência, sim. Então, a A está errada. As regras previstas no dispositivo da Lei 318 de 2015 estão fundadas na valorização e dignificação das funções do servidor. Será que é função do servidor? Ah? As regras previstas na C diz, as regras previstas nos dispositivos da Lei 318 de 2015 estão fundadas na eficiência, na eficácia, né? Na eficácia, não é isso? Aí a D diz, as regras previstas no dispositivo dessa lei, da Lei 318 de 2015, estão regidas de forma concomitante pelo regime jurídico dos servidores municipais de Marituba. Galera, correto. Letra D, gabarito. Aí, professor, olha lá. Então, percebe que ele fala aqui, ó, na valorização e identificação das funções do servidor e na eficácia das ações institucionais e das políticas públicas, tá? Então, das políticas públicas, tá? E não é da dignificação da função do servidor, tá? Então, é das políticas públicas. Tá, galera? Então, fica atento com isso aqui. Então, gabarito, letra D. Então, é assim que pode vir na tua prova, logicamente. Bora lá? Das diretrizes e objetivos. Artigo 2º. O PCCR da Guarda Municipal de Marituba organiza-se em classes. Nós vamos estudar essas classes, tá, galera? Então, existe a classe 1, 2, 3, 4. A gente vai estudar essas classes dentro do PCCR, tá? Então, classe 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai estudar isso. De cargos e carreira que integra, tendo em vista o que, galera? A complexibilidade das atribuições, tá? Então, tendo em vista aqui a complexibilidade das atribuições, os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e experiência profissional requerido, bem como as demais condições e requisitos específicos exigidos na verdade, aqui, tá? Tem a letra de lei, na verdade, aqui é seria para aqui, tá? Para seu exercício, compreendendo. Então, olha lá. O artigo 2º está dizendo que o PCCR se organiza em classes. A gente vai ver que essas classes, tá? Vai de 1 a 5. De cargos de carreira, né? Então, que integra, então, os cargos do guarda municipal, então vai evoluir na carreira dentro dessas classes, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, tendo em vista a complexibilidade das atribuições, os graus diferenciados de formação. Então, a gente vai ver, por exemplo, para você ficar na classe 1, né, tem uma tabela, tem um mapa que eu vou colocar para vocês aqui. Na classe, por exemplo, quando você está na 1, basta o nível médio e tu se formar na guarda. Então, você vai ficar na classe 1. Mas quando você evoluir para a classe 2, classe 3, você requer também uma formação, uma qualificação específica para você poder galgar essa progressão, tá? Essa promoção. Aí continua aqui. Onde é que está isso, professor? Tem uma tabela, tem um anexo? Tem. Está aqui, ó. Deixa eu ver aqui, colocar aqui para você, ó, tá? Então, essa é a tabela aqui
e eu vou explicar daqui a pouco. Deixa eu só voltar aqui e falar do outros tópicos aqui rapidinho. Olha lá. Então, artigo 2º importante, né? Aí continua, inciso 1, compreendendo, inciso 1. Identificação, a identificação, que a gente vai ver lá dos cargos, a agregação e alteração de nomenclatura de cargos e funções e suas respectivas atribuições. Isso tudo nós vamos estudar aqui dentro do PCCR. Também compreendendo o estabelecimento de um sistema retributivo que estrutura o vencimento de cada cargo e das demais remunerações aos servidores, de acordo com o nível de escolaridade, né? Então, a gente vai ver que a exigência, por enquanto, é nível médio, mas para você, por exemplo, progredir para classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, requer uma qualificação ali de algumas horas que a gente vai estudar daqui a pouco no anexo, tá bom? E o grau de complexibilidade das atribuições dos cargos e funções atividades. Por intermédio de escalas de vencimento, então existe uma escala, correto? A gente vai ver, por exemplo, daqui a pouco, vou colocar o anexo para você aqui, você vai ver que existe uma classe 1, 2, 3, 4, né? Aí a classe 1, tu vai ficar na classe 1, aí tem a progressão referência nível A, B, C, D, tá? E aí vai até J, se eu não estou enganado, e aí a cada evolução nessa progressão você vai ter um aumento, uma porcentagem ali, tá? A gente vai ver daqui a pouco na tabela. Então esse vencimento ele vai alterar aqui, tá? Composto de referência, então a gente vai estudar as referências, a posição na faixa de vencimento, resultante da combinação da classe e do nível estabelecidos para o cargo. Professor, não estou entendendo, é chato essa parte do PCCR. Com certeza, mas deixa eu botar aqui para ti, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, vamos lá. Acabamos de ver aqui no caput, deixa eu voltar aqui, ó. O plano de carreira, PCCR, organiza-se as classes de cargos e carreiras que integra, tendo em vista a complexibilidade das atribuições, os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e de experiência profissional requerido, né? Aí ela coloca aqui as observações no inciso 1 e 2, e aí para você entender o 2, ó, estabelecimento de um sistema retributivo que estrutura o vencimento de cada cargo e das demais remunerações dos servidores, de acordo com o nível de escolaridade, o grau de complexibilidade das atribuições, dos cargos e funções, por intermédio de escalas de vencimento compostas de referência, posição na faixa de vencimento, resultante da combinação da classe e do nível. Professor, explica isso. Aí essa tabela você vai conseguir compreender, tá? Então, olha lá. Bem aqui está a carreira, né? E o grupo funcional da Guarda Municipal. Voltei aqui. Olha lá. Então, aqui, carreira do grupo funcional da Guarda Municipal. Então, essa é a carreira. Quais são os requisitos? Ó, requisitos exigidos para a carreira e promoção funcional. Por exemplo, Guarda Municipal, né? Aqui, 1, exige o ensino médio, o curso de formação, tá? E aí, como é classificado essa carreira? Ela é classificada, por exemplo, aqui em classes. Então, classe 1, 2, 3, 4, 5. A classe 1, olha lá, na classe 1, tu não vai ter aumento aqui, ó, fica 0. Tu vai ganhar o teu vencimento base. Qual é o vencimento base? Ó, esse vencimento está desatualizado, logicamente. Por quê? Porque essa lei aqui é de 2015, lembra? Então, o vencimento base do guarda municipal, quando foi criado o PCCR, era o vencimento, o salário mínimo, né, que é o vencimento básico. Está aqui, ó. Salário mínimo na época, em 2015, era esse valor. Claro que hoje é outro valor, tá? Então, essa tabela aqui é para você aprender como que funciona, mas os valores já estão desatualizados, logicamente, tá? Olha lá. Então, na classe 1, referência, na classe 1,
né? O vencimento vai ser o salário aqui base, o salário mínimo base, né? E aí você vai progredir, ó, progressão horizontal, que são as referências, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então aqui, quando você iniciar na guarda, tu vai ficar na classe 1, né? Vai ganhar o vencimento base, e aí tu vai progredir aqui, ó, horizontal, tá? E aí cada progressão dessa vai aumentar a porcentagem em relação ao teu vencimento base, ó. Então da classe A, né? Classe 1, referência A aqui, tu vai 3%, né? Já vai aumentar aqui. Aqui é quando você entra sem estabilidade ainda. Sem estabilidade ainda, tá bom? E aí vai progredindo, ó, essas porcentagens. Aí tá, professor, progredi aqui na classe 1, né? Cheguei até no J aqui. E aí, qual é a minha próxima progressão? Eu vou evoluir, eu vou ser promovido agora. Aí, qual é o requisito para mim ir para a classe 2? O requisito é aqui, ó. Eu tenho o ensino médio ainda, né? E aí eu vou ter que ter um curso de qualificação para promoção de 120 horas. Aqui eu não preciso desse curso, foi só o curso para mim entrar. Mas para mim poder ser promovido da classe 1 para a classe 2, onde eu já vou ter um aumento aqui de 10%, quando eu for logo para a classe 2, né, relativo ao meu vencimento base, o valor vai aumentar, logicamente, aqui, eu preciso ter esse curso de promoção, de qualificação de 120 horas. Aí depois eu vou progredir para onde? Para a classe 3. Aí já tem um aumento de 20%. Tá? Qual é a exigência aqui? Também ensino médio e curso de qualificação para promoção de 120 horas. Para mim progredir para a referência para a classe 4, onde o vencimento base vai ter um aumento de 30% aqui, eu preciso ter o quê? Uma qualificação para promoção de 180 horas. Para mim chegar na classe 5, onde o meu vencimento base aqui vai ter um acréscimo de 40%, tá? Qual é a exigência para mim aqui? É 240 horas. Tem ensino médio e curso de qualificação de 240 horas, tá? Então essa tabela aqui para você te ajudar a compreender o que é uma classe, o que é uma progressão. Então lembra, para cá é uma progressão horizontal que tu vai ter, tá? Para cá tu vai progredir verticalmente, né? Que é a tua promoção que você aprende lá em regime jurídico. Então isso aqui é importante. Aí continua, galera. Continuando aqui, né? Então, compreendendo, inciso 1, 2 falamos, né? Inciso 3, compreendendo valorização, profissionalização e o desenvolvimento profissional do servidor público, de modo a possibilitar o estabelecimento de trajetória da carreira mediante progressão e promoção profissional. Foi o que nós vimos agora aqui na tabela no anexo, tá? 4, compreendendo a instituição de perspectivas de mobilidade funcional, mediante progressão e promoção nos limites legais vigentes, por meio da articulação de cargos, especialidades e carreiras com os diversos ambientes organizacionais da Guarda Municipal, a fim de permitir a prestação de serviços públicos serviços públicos de excelência. Tá, galera? E aí, professor, pode cair na tua prova isso? Claro, eu coloquei aqui, ó. Não poderia vir na tua prova. O PCCR, de que trata a Lei 318, organiza-se em classes de cargos e carreiras que o integra, tendo em vista a complexibilidade das atribuições, os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e de experiência profissional, requerido, bem como as demais condições e os requisitos específicos exigidos para seu exercício, compreendendo exceto. Então, ele quer aqui aquela que não se encaixa. E aí, galera? Então, bate o print, tenta corrigir, tenta resolver a questão, tá? Olha lá. A diz, instituição de perspectiva de mobilidade funcional mediante progressão e promoção no limite legais vigente, por meio da articulação de cargos, especialidades e carreiras,
com os diversos ambientes organizacionais da Guarda Municipal, a fim de permitir a valorização profissional do servidor. Será? Será que é a A? Bora ver? A B. Identificação, agregação e alteração da nomenclatura de cargos e funções e suas respectivas atribuições. Tá? Correto aqui. Estabelecimento de um sistema retributivo que estrutura o vencimento de cada cargo e demais remunerações dos servidores, de acordo com o nível de escolaridade, o grau de complexibilidade das atribuições do cargo e funções de cargos e funções e atividades, por intermédio de escalas de vencimento compostas de referência, posição na faixa de vencimento, resultante de combinação de classe e do nível estabelecidos para o cargo. Também está correto, segundo a lei. Valorização, profissionalização e desenvolvimento profissional do servidor público, de modo a possibilitar o estabelecimento de trajetória da carreira mediante progressão e promoção profissional. Então, qual é o exceto aqui? Letra A. Qual é o erro? É o final aqui, ó, a fim de permitir a valorização profissional do servidor. Não é isso, né? Onde é que está isso? Aqui, ó. Ó, cadê? Identificação, agregação. Volta aqui. Bem aqui, ó. Permitir a prestação de serviços públicos de excelência, né? Então, a fim de permitir a prestação de serviços públicos de excelência. E a questão coloca o quê? Ó, a fim de permitir a valorização do profissional do servidor. Então, percebe que esse final aqui eu mudei só para te confundir. E é assim que a setup pode fazer, logicamente, tá? Então, gabarito aqui, letra A, bem fácil. Vamos lá, gente. Aqui nessa seção 3, ela é conceitual, tá? Então, é conceitual. Pode cair na tua prova? Claro que pode cair. A banca é setup, ela pode perguntar um conceito desse para ti. E aí, logicamente, eu coloquei quase todos, pulei alguns, tá? Então, eu acho que mais importante esses que eu citei aqui, mas dá uma lida no artigo 3º nesses conceitos, tá? Então, é bem fácil. Ó, servidor é toda pessoa física, então pode vir física ou pessoa natural, se vier também está certo. Legalmente investida em cargo público. Então, servidor, galera, ele é a pessoa legalmente investida em cargo. A banca vai trocar cargo e vai colocar aqui emprego. Vai colocar aqui função, para te confundir. Quem exerce função é temporário, tá? Função temporária. Quem exerce emprego aqui, tu já sabe que é o empregado, né? O empregado aqui, o empregado, certo? Então, servidor é a pessoa física legalmente investida em cargo público. Esse cargo ele pode ser efetivo, que necessita aqui, logicamente, de concurso público, e em comissão, que é o cargo adjunto de livre nomeação e exoneração. Então, servidor. Aí ela cita servidor estável. É toda pessoa física ou natural ocupante de cargo público que tenha obtido estabilidade de forma excepcional ou de forma extraordinária, de acordo com o artigo 19 do ADCT, tá? O Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Então, aquelas pessoas que trabalharam, que antes da Constituição de 88 já estavam no serviço público e elas foram efetivadas e, em consequência, ganharam a estabilidade, tá? De forma extraordinária. Servidor efetivo com estabilidade. Então, ela separa aqui, tá? Então, o servidor estável, ela diz que é a pessoa física ocupante de cargo público que tenha obtido de forma excepcional a estabilidade ou de acordo com a DCT, com o artigo 19 da DCT. Aí ela fala aqui, servidor efetivo com estabilidade, que na verdade também é servidor estável, mas ela separa aqui, não sei porquê, é toda pessoa natural ou física legalmente investida em cargo de provimento efetivo, aí a banca coloca aqui em comissão para te confundir, e que tenha sido aprovado no estágio probatório, cumprido após 3 anos. Tu aprendeu que esse estágio probatório, galera, ele é uma avaliação especial de desempenho
e tu vai ser observado nos requisitos padre com I. Lembra? Padre com I, quem perdeu essa aula, assiste o regime jurídico, né? Produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e idoneidade moral, tá? Então, 3 anos aqui o prazo do estágio probatório. Então, tu passou aqui, ganha estabilidade, e segundo o PCCR, tu vai ser um servidor efetivo com estabilidade. Servidor estatutário, bem fácil, né? Ocupante de cargo público, tá? Então, ocupante de cargo público provido por concurso público, nos moldes do artigo 37, inciso 2 da Carta Magna de 88, que são regidos por um estatuto. Qual é o estatuto? Em Marituba é a 036, a 036 de 98, tá? Mas se eu fizer concurso para a União, por exemplo, Polícia Federal, é 8112/90. Então, são regimes jurídicos, né, que existe federal, estadual, municipal e assim vai. Galera, empregado público. Ocupante de emprego público, logicamente, também provido por concurso. Então, lembra, quem exerce cargo, emprego, segundo a Constituição Federal, tem que fazer concurso público, né? Mas qual é a diferença? É que quem exerce cargo, ou seja, o servidor estatutário, ele ganha o quê? Estabilidade aqui, tá bom? Servidor temporário, que exercem função pública, né, uma função pública temporária, despida de vinculação, então não tem vinculação, assim como o estatutário tem, assim como o empregado tem, contratado por tempo transitório, ou seja, tempo determinado, para necessidade temporária e excepcional de interesse público, tá? Então, o servidor temporário, me já diz, é temporário, ele não tem estabilidade, ele não tem vínculo com a administração, tá? Ele vai ser contratado em situações excepcionais e temporárias. Por isso que você não pode ter contratado 5, 10, 15 anos, como existia outrora, tá? Tem que ter concurso público, isso é importante. Bora lá? Cargo público. O que é cargo público? É unidade funcional básica, que é expresso conjunto, então cargo público é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao seu ocupante. Esse ocupante aqui, logicamente, é o servidor, tá? O servidor, tá? Cometidos pelo seu servidor, criado por lei. Então, lembra, todo cargo público é criado por lei, ou seja, todo cargo público decorre da reserva legal, tá bom? Então, fica atento com isso. Com denominação própria, então guarda municipal, assistente administrativo, administrador, pedagogo, número certo, então o cargo público quando ele é criado é com número certo, então, por exemplo, atualmente da guarda municipal é 360, aumentando o número de habitantes, logicamente essa quantidade pode aumentar, tá bom? Número certo dentro da estrutura organizacional com o valor de vencimento, tá? Então, em regra, gente, o regime jurídico diz que o servidor, tanto o guarda municipal quanto o outro servidor do município, não pode ganhar menos que um salário mínimo, tá? Certo? Um salário mínimo aqui. Cargo público isolado. Gente, o cargo público pode ser um cargo público, ele pode ser um cargo público de carreira. Esse de carreira aqui é quando você vai galgar as promoções, tá? Carreira. Mas pode ser isolado. O nome já diz. Isolado é aquele que não tem carreira, é aquele que você não progride, não evolui no cargo, tá? Essa é a ideia. Não tem direito à promoção, não tem direito à progressão. Cargo de provimento efetivo é a unidade de ocupação funcional criado por lei. Então, não sei por que eles fizeram essa divisão aqui, né? Porque cargo público, aqui que a gente citou no inciso 8º, ele faz essa referência, então é criado por lei, número certo, repete de novo aqui, denominação própria, repete, definidos como um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mediante retribuição pecuniária padronizada, tá? Então, essa é a ideia aqui. Esses conceitos podem vir na tua prova ou não, tá bom? Mas pode vir, então é bom estudar por excesso, pecar por excesso.
cargo de provimento em comissão. Gente, o cargo de provimento em comissão é a soma das atribuições, responsabilidades e encargos de direção, chefia e assessoramento, tá? Então, direção superior. Ou seja, gente, o cargo em comissão, tá? Segundo a Constituição, ele se destina à direção, tá? A assessoramento e chefia, tá? Direção, assessoramento e chefia, tá? Então, essa é a ideia aqui, direção, assessoramento e chefia. Essa direção, em regra, é superior, tá? Então, pode ser superior, mas existem alguns regimes que adotam, tá? Como direção intermediária, nível médio, tá? Mas, em regra, é superior, tá? Aí, continua aqui. De nível nomeação e exoneração, ou seja, é um cargo ad nunto, de livre nomeação e exoneração. Função gratificada é a soma das atribuições e responsabilidades em cargos de chefia e assessoramento a serem exercidos, cuidado, galera, privativamente, passam essa palavra aí, e em caráter transitório por servidor público de provimento efetivo, designado e dispensado por decisão do chefe do Poder Executivo. Então, fica atento, galera. Fica atento por quê? Porque a função gratificada aqui, quem pode exercer essa função? Só servidor efetivo. Cuidado, hein? É servidor efetivo, que pode ser estável ou não. A banca vai dizer que função gratificada é exercida somente por servidor estável. Errado, é servidor efetivo, que pode estar no estágio probatório ou não. Já o cargo em comissão, esse cargo em comissão aqui, galera, ele pode ser provido, ou seja, preenchido por servidor efetivo, mas também pode ser exercido por terceiros, ou seja, aquele que não tem vínculo com a administração. Pode exercer esse cargo normalmente também aqui, tá? Então fica atento. Função gratificada, só servidor efetivo. Outra coisa importante, lembra que o cargo em comissão aqui, ó, é direção, assessoramento e chefia, ó. Direção superior, chefia e assessoramento. Na função gratificada, tá aqui, ó, chefia e assessoramento. Não tem direção aqui, tá? Então fica atento para não confundir, porque a banca pode ser maliciosa aqui contigo. Bora lá? Grupo ocupacional. Percebe que eu pulei aqui, né? Saí do 13 e fui aqui logo para o 16. Por quê? Porque, para você ter uma lógica aqui, ó, bem aqui tem uma sequência que ela faz parte do PCCR, e aí, logicamente, estava bem aqui no meio esse grupo ocupacional, eu tirei daqui, mas eu vou explicar aqui daqui a pouco, eu volto para essa carreira, classe, nível e referência. Olha lá. Grupo ocupacional, gente. Um grupo ocupacional, ele é um conjunto de cargos públicos que pode ser isolado, ou seja, aquele que não tem carreira, ou de carreira, ou seja, aquele que tem direito à promoção, né? A promoção, a progressão aqui. Com afinidade entre si quanto à natureza do trabalho e o grau de escolaridade exigido para seu desempenho. Então, gente, quando eu estudo esse grupo ocupacional, por exemplo, esse grupo ocupacional aqui, tá? Grupo ocupacional, o que é que você aprende quando você estuda grupo ocupacional? Que existe, por exemplo, o grupo auxiliar, existe grupo ocupacional nível médio, existe grupo de nível superior, existe o grupo ocupacional do magistério, então tem regime jurídico que separa, tá? Então, auxiliar, nível médio, superior e magistério. Então, por exemplo, esse auxiliar aqui, ó, grau de escolaridade, não cita aqui em cima?
Então, o grupo auxiliar, em regra, é nível fundamental, em município, tá? Fundamental. Nível médio já está dizendo, né? Nível médio. Nível superior são vários cargos. Então, entra pedagogo, professor, advogado, né? Magistério aqui entre os profissionais de educação, de nível médio, ou então de licenciatura plena. Então, essa é a composição do grupo ocupacional, tá bom? Dentro da guarda, do PCCR da guarda, que é a lei aqui, esse grupo ocupacional você dividia em categorias funcionais. Qual categoria? Inspetor, comissionado, né? Inspetor, por exemplo, subinspetor, o guarda municipal. Então, essa divisão dentro do PCCR da Lei 318. E vamos para cá. Carreira, classe, nível e referência. Ó, carreira. Acabamos de ler ainda agora, mas está repetindo aqui, ó. Carreira é o quê, gente? É um conjunto de classes com seus níveis, acabei de citar para você ainda agorinha, escalonada segundo critérios de complexibilidade e responsabilidade das atribuições e de habilitação do ou titulação para evolução funcional dos servidores públicos que a integram, dentro da estrutura do cargo de provimento efetivo, organizado conforme suas especialidades. Então, esse é o conceito da carreira aqui. É um conjunto de classes com seus níveis. E o que é classe? Eu já sei que carreira é um conjunto de classes com seus níveis. O que é classe? Está aqui, ó. Classe é o grau do cargo público, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui no PCCR de Marituba, do Guarda Municipal, de mesma natureza e igual denominação, hierarquizado em carreira, que representa a perspectiva de desenvolvimento funcional e simbolizado por algarismo romano, que dentro daqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Dentro aqui do PCCR da GCM. Nível é o símbolo indicativo da escala crescente do vencimento base, né? Decorrente da aferição dentro de uma mesma classe, né? Então, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Referência é a posição na faixa de vencimento. Professor, me explica aqui na tabela. Tá aqui, ó. Então, isso aqui tudo é a carreira. Quando eu falo carreira, é tudo isso aqui, ó. É todas essas informações que estão aqui. Então, a carreira é um conjunto, ó, vamos lá, carreira é um conjunto de classes com seus níveis. Está aqui, ó. É um conjunto de classes com seus níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Acabamos de ver que fala aqui, ó, nível é o símbolo indicativo de escala crescente do vencimento da mesma classe, simbolizado por letras, né? E aí, olha lá, por letras, esse é o nível, né? E aqui, classe, é o grau de cargo público de mesma natureza e igual denominação, hierarquizado em carreira, que representa a perspectiva de desenvolvimento funcional simbolizado em algarismo romano. Aqui, ó. Então, eu vou ter classe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, em algarismo romano. Aí, o nível, tá aqui, ó, nível A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Então, isso aqui é importante. Aí ela cita aqui, ó. Referência é a posição na faixa de vencimento. Aqui, ó. É a posição na faixa de vencimento, são as referências. Então, por exemplo, eu estou aqui no início, não ganho nada, né? E aí depois eu vou começar a ganhar aqui na horizontal, né? Eu vou ter esse aumento nessas porcentagens. Quando eu vou para classe 2, né? Para a classe 2 aqui, eu já vou ter um vencimento com aumento base de 10%, tá? 10% sobre o vencimento base aqui. Tá? Aqui, por exemplo, o salário mínimo aqui em 2015 era 788. Se você somar esses 10%, vai dar 866,80, tá bom? Aí, a mesma coisa. Então, percebe que os conceitos, quando você pega essa tabela, você consegue entender. Bem fácil, né? Então, aqui, nível, tá aqui simbolizado em letras, tá? Simbolizado em letras, tá aqui, A, B, C. Classe, em algarismo romano,
1, 2, 3, 4, 5, né? Classe, referência é a posição no teu vencimento base, tá? Essa posição aqui no teu vencimento base, que ela vai aumentando também, logicamente, de acordo com a classe que você tem. Então é bem fácil, né, galera? Fica mais fácil com a tabela você compreender dessa maneira. Bora lá. Evoluindo aqui. Vencimento. Vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo qualquer vantagem financeira, tais como abonos adicionais e gratificações. Claro, né, gente? O vencimento, ele é a retribuição pecuniária, é a contraprestação. Tu não pode trabalhar de graça para o Estado, essa é a ideia. Então, tu vai trabalhar, em contrapartida, tu vai receber. Tu vai para a guarda para quê? Trabalhar de graça? Não. Você quer, logicamente, ou você tem vocação para ser guarda, para integrar um órgão de segurança pública, mas também você vai pelo dinheiro, né? Tu não quer trabalhar de graça. Então, essa é a ideia, certo? Então, o vencimento é a tua grana seca, é o vencimento base, tá? Já a remuneração, olha lá, a remuneração é a soma desse vencimento base acrescido de vantagens pecuniárias, que o servidor fará jus, tais como o abono, o adicional e a gratificação. Então, lembra, galera, a remuneração, ela é o quê? É a soma do vencimento base mais vantagens. Vantagens. Essas vantagens, tá? Segundo o RJU, a 036, ela pode ser uma vantagem permanente ou temporária, tá? Que na verdade seria permanente, tá? Somente permanente. Mas o regime jurídico de Marituba diz que pode ser temporária também. Então lembra, a remuneração é o teu vencimento base, que é essa contraprestação aqui em cima, tá? Mais vantagens, essa é a ideia. Enquadramento, aqui é importante o enquadramento, tá? É o processo de posicionamento do servidor público dentro da nova estrutura de cargo público, considerando as classes, os níveis dentro da tabela de vencimento, tá? Então olha para cá. Lembra que quando eu tenho essa tabela aqui que eu vou progredir de uma classe para outra, né? Quando eu vou progredir aqui dentro dessa classe para outra, percebe que existe um requisito. Não basta só ser guarda, ter nível médio. Eu tenho que ter curso de qualificação exigindo horas específicas aqui, tá? Então isso é importante para você não errar. Então fica atento com isso. Só que olha lá, vamos supor, essa lei aqui é de 2015. Vamos supor que já existe guarda em Marituba desde 2012, desde 2013. Já tinha guarda municipal, né? A pergunta é: e os servidores e os guardas que já estavam, já tinham feito concurso, já estavam trabalhando, já tinham ganhado até estabilidade, mas não tinham plano de carreira? Acontece isso aqui, ó. Eles vão ser enquadrados, né? De acordo, né, com o processo de posicionamento deles dentro da estrutura. Então, ele pode ser, por exemplo, que o guarda que já estava desde 2010, 2012 aqui em Marituba, ele, por exemplo, ele venha com PCCR, já está aqui, ó. Já venha direto, está aqui, por exemplo, na classe 1, referência F aqui, tá? Ou ele pode já estar diretamente vir, que ele já tem curso de codificação, tudo, ele já pode vir já ser enquadrado na referência 2, por exemplo, B. Não há problema, quem vai analisar é na hora lá a administração, tá? E a gente percebe que o servidor, quando ele é enquadrado, o servidor, logicamente, que antes do PCCR, quando ele é enquadrado, ele pode questionar esse enquadramento dele. Pode ser que ele ganhou um valor agora, um valor X, e quando vem o PCCR ele ganha menos, passou a ganhar menos. Então ele pode pedir essa correção dentro desse enquadramento, que está na lei, logicamente, mais na frente, tá bom? Bora lá? Como que poderia vir na tua prova isso? Marque a alternativa incorreta, tá? Então, olha lá, ele quer a alternativa incorreta. Servidor público é toda pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo em comissão? Correto, né? Então ele quer incorreto, não é A.
Servidores temporários que exercem função pública, despida de vinculação a cargo ou emprego público, contratados por tempo determinado, correto? Para atender necessidade temporária, transitória e excepcional interesse público, correto? Cargo público é unidade funcional básica que expressa o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas pelo seu ocupante, ou seja, o servidor, criado por decreto? Não, é reserva legal, tá? É lei, é lei. Então, o gabarito aqui com certeza é C. Função gratificada é o valor do vencimento. Função gratificada é a soma das atribuições e responsabilidades, encargos de chefia e assessoramento a serem exercidas privativamente em caráter transitório por servidor público efetivo. Correto. Designado e dispensado por decisão do chefe do executivo. Correto. Então, o gabarito aqui com certeza é C, galera. Olha lá, letra C, tá? Capítulo 2 dos quadros de carga e seus grupos funcionais do quadro de pessoal. Olha lá, gente, aqui é importante. A organização do quadro geral do PCCR da GCM de Marituba, a organização do quadro geral dos cargos públicos da Guarda Municipal de Marituba, com base no seu PCCR, fica assim constituída. Então, gente, como é dividido o quadro, né? Esse grupo ocupacional, esse quadro geral dentro do PCCR da GCM de Marituba. Quadro de provimento efetivo, que logicamente aqui vai ser o guarda municipal. Quadro de provimento em comissão, que nós vamos estudar aqui o inspetor, subinspetor, gerência, né? A gente vai assessoria, tudo aqui dentro desse quadro de provimento em comissão. E o quadro de função gratificada, tá bom? Então lembra que acabamos de ver que o quadro em comissão é direção, chefia e assessoramento, tá? Já a função gratificada é só assessoramento e chefia, tá? Então fica atento para você não confundir isso. Certo? Como pode vir na tua prova? Marque a alternativa que não constitui o quadro de cargos públicos da GCM do município de Marituba, de acordo com seu PCCR. E aí? Não constitui o quadro. Quadro de provimento efetivo, sim. Quadro de cargo em comissão, sim. Função gratificada, opa, sobra só o D, né? Não existe quadro de servidores em extinção, tá? Então, dentro do PCCR, ele não cita aqui. Então, letra D, gabarito. Bem fácil, galera. Bora estudar. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, tá? Que, logicamente, irei postar mais vídeos para você, para ajudar você. Eu sei que é uma lei que poucos profissionais querem trabalhar, porque é uma lei chata. Ela é chata de fato, tá? Para estudar, para ensinar, mas o professor tenta buscar, né, logicamente, de forma mais clara, né, para ajudar você a compreender a lei e, logicamente, acertar. Se vier 3, se vier 2, melhor. Se vier mais de RJU, melhor. Mas pode ser que venha 3 dessa, né? Então aí você não pode procrastinar, deixar de lado essa lei, porque 3 questões ela pode te eliminar do concurso. Bora lá? Artigo 5º. O quadro geral dos cargos públicos da Guarda Municipal, da Prefeitura Municipal de Marituba, tem seus cargos distribuídos em grupos funcionais, tá? Esse grupo funcional, né, é o grupo ocupacional. Tá? Com respectivos códigos quantitativo de vagas e cada qual com seu vencimento inicial, tá? Os grupos funcionais serão considerados por fatores e condições de forma isolada ou em conjunto, ou seja, isoladamente ou conjuntamente, concentrando-se em natureza do cargo. Então, se o cargo é comissionado, se o cargo é efetivo, o grau de responsabilidade, então, o inspetor geral, o subinspetor geral, gerência jurídica, né, que é a corregedoria, por exemplo, complexidade dos cargos e condição de trabalho. Isso tudo deve ser observado dentro do grupo funcional, tá? Isoladamente ou conjuntamente. Parágrafo 2º. O quadro de cargos de provimento efetivo é definido por atividade funcional exercida por servidores
com cargo de provimento efetivo. Logicamente, se o quadro é de cargo de provimento efetivo, vai ser ocupado por servidor de cargo de provimento efetivo. Constante no anexo 1, a gente já vai ver esse anexo aqui, tá? Com o respectivo grupo funcional de provimento efetivo, exercido mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou provas mais título. Então, fica atento, é prova ou prova mais título, tá bom? Então, fica atento com essa observação aqui que está em roxo, para tu não confundir. Então, bem fácil. Cargo efetivo, para você ocupar, você tem que fazer concurso público. Por quê? Princípio da impessoalidade. Antigamente era indicação, né? Hoje não. Você tem que fazer concurso, impessoalidade. A administração não quer saber se você é negro, se você é mulher, se você é homem, se você é trans, né? Se você é de uma etnia, de uma raça, de uma religião. O importante é se você conseguiu fazer a prova objetiva, passar nas outras etapas do concurso, é você que vai ser chamado. E com certeza vai ser um de vocês, tá bom, galera? Bora lá? Quadro de cargos de provimento em comissão. Bem fácil aqui também. É definido pelas atividades funcionais exercida por servidores com cargo de provimento em comissão. Constante no anexo 1, na verdade aqui não é o anexo 1, tá? Seria o 2, foi um erro da lei. Com seus respectivos grupos funcionais de provimento em comissão, destinado a atender as funções de direção, chefia e assessoramento. Falei para você isso já. De livre nomeação e exoneração, ou seja, ad nunto, de livre nomeação e exoneração, do chefe do Poder Executivo, ou seja, do prefeito, tá bom? Bem fácil. A banca vai trocar prefeito e vai colocar aqui secretário. Secretário, para te confundir, tá? Fica atento com isso. Bora lá. Função gratificada, né? Nós já aprendemos que essa função gratificada aqui, acabamos de ler ainda agora, que ela se destina-se o quê? A chefia e a assessoramento. Certo? Bora lá. São definidas por atividades funcionais exercidas por servidores titulares de cargo de provimento efetivo, os quais são de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do Poder Executivo. Então, percebe que é a mesma lógica do cargo comissionado. Qual é a diferença que vimos agora? Essa função, galera, essa função gratificada aqui, somente é exercida por servidor efetivo, tá? Que pode ser estável ou não. Fica atento com isso. Bora lá? Como poderia ver na tua prova, galera? Tá aqui, ó, uma questão relacionada a esse tópico aqui. Tendo como base, olha lá, tendo como base a Lei 318 de 2015, analisa a afirmativa a seguir sobre o quadro de pessoal. Então, analisa aqui, dá um pause aqui no vídeo, tenta fazer, né, sem colar no material, logicamente, tenta errar. O importante é tu errar. Quem pega porrada não esquece, lembra disso? Quem pega porrada não esquece. A primeira afirmativa diz: o quadro de cargos de provimento em comissão é definido por atividades funcionais exercidas por servidores com cargo de provimento em comissão, com seus respectivos grupos funcionais de provimento em comissão, destinado a atender as funções de direção, chefia e assessoramento, de livre nomeação e exoneração por parte do prefeito. Será que está certo aqui, galera? Vamos deixar em observação aqui. 2. O quadro geral de cargos públicos da Guarda da Prefeitura do município de Marituba tem seus cargos distribuídos em grupos funcionais, com respectivos códigos quantitativos de vagas e cada qual com seu vencimento inicial. Correto aqui, né? 3. O quadro de cargos de provimento efetivo é definido por atividade funcional, exercida por servidores com cargo de provimento efetivo, correto aqui, né? Exercido mediante aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, conforme dispuser em edital. Errado aqui. Por quê? É provas mais provas e títulos, né? Mais provas e títulos aqui.
Então, faltou prova aqui primeiro. Provas é de provas ou provas e títulos, tá bom? Então, está errado 3. Função gratificada. São definidas por atividades funcionais exercidas por servidores titulares de cargo de provimento efetivo, os quais são de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do executivo. Correto aqui. Qual é o gabarito, galera? Gabarito aqui, letra B. Apenas a afirmativa 3 está incorreta. Aí tu vai dizer, professor, mas aqui a 1, na lei, não fala prefeito, ela fala chefe do executivo municipal. E chefe do executivo municipal nada mais é que o prefeito, tá bom? Então tá certo a 1. Cuidado com isso. Bora lá. Objetivo dos cargos. Os cargos têm os objetivos de definir as atividades, né? Então, definir as atividades e orientar as ações e funções a serem executadas pelo servidor. Logicamente, né, gente? Quando você toma posse no cargo público, você está aceitando atribuições, os deveres, as responsabilidades do cargo. Então, o cargo ele vai definir essa atividade e orientar qual é o teu papel, a tua função como guarda municipal. Atender os interesses sociais, cuidado, atender os interesses sociais e da administração pública. Aí a banca vai dizer, constitui objetivo dos cargos, segundo o PCCR de Marituba, atender apenas ao interesse da administração. Errado. Da administração e interesse social, tá bom? Fornecer informações por meio de suas descrições que servirão para o desenvolvimento do sistema de gestão de pessoas, em especial das respectivas avaliações. Primeiro diz, os cargos previstos nesta lei, PCCR, terão como descrição de suas funções as consideradas aonde? No CBO, tá? Classificação Brasileira de Ocupações. Bem fácil aqui, não tem como errar. Especificação do cargo, galera, aqui é importante. Artigo 8º diz, a natureza dos cargos ou dos grupos funcionais de cargos e a escolaridade exigida para seu desempenho serão definidas em lei. Então, cuidado, não é em decreto, é em lei, tá? Então, a natureza do cargo, os grupos funcionais, a escolaridade, é a lei. Então, por exemplo, da Guarda Municipal, é a lei que define qual é o requisito. Se tem categoria B no mínimo, se pode ser D, né? Se o cara tem que ter nível superior. Então, é a lei que define a natureza dos cargos e, logicamente, a escolaridade exigida, por exemplo, e outras informações também. O artigo 9º diz, as especificações dos cargos devem determinar o padrão de exigência dos vários requisitos, é o que está no teu material, no edital, por exemplo, no regime jurídico, para melhor desempenho das atividades. Quando solicitado em edital, né? Mas, logicamente, o edital se baseia na lei que cria o cargo, o mesmo passa a ser obrigatório para os candidatos que se submeterem àquele certame, logicamente, né? Então, os requisitos para você ocupar cargo público, né? No mínimo 18 anos, no máximo 50 anos, categoria B, está gozando plenamente de direitos políticos, aptidão física e mental, avaliação psicológica, tudo aquilo são requisitos que a lei obriga para aquele cargo, e você vai ter que seguir, logicamente. As especificações devem estar previstas em edital, contendo os requisitos físicos e mentais, olha lá, avaliação física e mental, responsabilidade e condições de trabalho exigidos para o ocupante do cargo. Bora lá? Do quadro de cargo de provimento efetivo. Galera, o artigo 10 diz assim mesmo. O quadro de cargo de provimento efetivo da Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Marituba está definido com cargo Guarda Municipal, na forma constante no grupo funcional no anexo 1, cargo de provimento efetivo, sob o título quadro 1, grupo funcional da Guarda e a formação escolar, ensino médio completo. Então tá aqui, galera, é o que está no anexo, tá? Eu coloquei para você aqui entender. Esse artigo 10 está falando aqui do anexo 1, tá? Então, cargo de provimento efetivo, ele cita aqui, ó,
Quadro 1, né, ele cita aqui também, grupo funcional da guarda, nível médio exigido, e a quantidade, está aqui, ó. Guarda Municipal, tem o segundo PCCR, 360. Professor, vai cair anexo para mim, gente? Não cai anexo, tá? Não cai. Anexo 1, anexo 2, não cai, tá? Mas é bom você, logicamente, olhar os anexos para você entender o que está na lei, escrito na lei. Então, por exemplo, se você ler o artigo 10 aqui, não vai entender nada. Olha, eu coloquei a tabela do anexo para você compreender, logicamente. Tá? Bora lá? O grupo funcional de provimento efetivo do cargo de guarda municipal é composto exclusivamente pelo cargo de guarda municipal, com seu código, formação escolar, quantitativo de vagas e vencimento inicial, tá? Então, o grupo funcional do provimento efetivo do cargo de guarda é composto exclusivamente pelo cargo de guarda, com seu código, formação escolar, quantitativo, que eu já coloquei para você ainda agora no slide, né, anterior, o vencimento inicial, coloquei também no anexo ali. O concurso público para o cargo de guarda municipal deverão, a banca vai dizer que pode, tá? Não é pode, não é poderão, não é faculdade, é obrigação. Deverão destinar até 20%, até 20% das vagas oferecidas para as mulheres. Cuidado, hein? Até 20%. Gente, essa regra aqui, ela já é inconstitucional segundo o STF, tá? Então, o STF ele já julgou, né, 2 ADIs em 2022. 2022? 2022 ou 2024, não estou lembrado agora, tá? Então, ele definiu que não pode ter esse critério discriminatório, né, entre número de vagas para mulher e homem. Tá? Então, hoje, por exemplo, concurso da Polícia Militar, da Polícia, do Bombeiro Militar, concurso da Polícia Federal, não tem isso de porcentagem, ó, 10%, até 10%, no mínimo 10% para mulher. Não. Hoje a concorrência ela é ampla, tá? Tanto para homem quanto mulher. Então, essa é a ideia, tá? Só que a tua banca é setup, logicamente. Então, tu vai levar isso aqui, ó, até 20%, tá bom? Até 20%. Fica atento com isso. Oferecido para mulheres. Observada a necessidade desta composição do quadro de pessoal. O chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito, poderá disponibilizar no mínimo 30 e no máximo 60 guardas municipais, tá? Então, no mínimo 30 e no máximo 60, com habilidade em música no grupamento da banda de música da guarda. Então, aqui é bacana, né? Porque tu sai daquele patrulhamento preventivo na rua ali, né? Se colocando em risco. Então, banda lá, tu vai, o cara que já sabe tocar ali, então dá para se encaixar aqui no grupamento da banda, tá? Isso é importante, se você gosta, logicamente. Como que poderia cair na tua prova aqui? Sobre o quadro de provimento efetivo da Guarda Municipal da Prefeitura do município de Marituba, previsto no PCCR da Guarda Municipal, analisa afirmativas a seguir e, na sequência, marca a alternativa correta. Então, ele quer a correta. Para analisar, então, dá um pause no vídeo, tenta corrigir a questão, resolver a questão, sem colar na lei, tá? Não cola, tenta resolver, tenta errar. A diz, o chefe do Poder Executivo poderá disponibilizar pelo menos 30 guardas municipais com habilidade em música no grupamento da banda de música da Guarda Municipal. Será que está certo essa A, galera? Ele pode disponibilizar pelo menos 30? A B diz, grupo funcional de provimento efetivo do cargo de guarda municipal é composto preferencialmente pelo cargo da guarda municipal. Não, não é preferencialmente, tá? É privativamente, é exclusivamente, tá? Então não é preferencialmente aqui. Então tá errado aqui. Os concursos públicos para o cargo de guarda municipal deverão destinar 20% das vagas oferecidas para as mulheres, observar a necessidade desta composição do quadro de pessoal. Errado a C, porque não é 20%, é até 20%, tá bom? Então fica atento com isso.
Lembrando que isso aqui é inconstitucional, segundo o STF já. O chefe do Poder Executivo Municipal deverá disponibilizar no máximo 60 guardas municipais com habilidade em música no grupamento da banda de música da Guarda Municipal. Errado, tá? Não é deverá, e sim poderá. É uma faculdade. Certo? Então, olha lá para você entender. Gabarito, letra A, né? Letra A, gabarito. Por que letra A? Ah, professor, mas está aqui pelo menos, gente. Pelo menos é sinônimo de no mínimo, tá? Então, pelo menos 30%. É no mínimo 30% e no máximo 60%. Ou, no mínimo 30 guardas e no máximo 60 guardas, tá bom? Então, fica atento aqui. Do cargo de provimento em comissão. Os cargos de provimento em comissão que formam o quadro de pessoal da Guarda Municipal da Prefeitura do município de Marituba está composta de um único grupo funcional constante no anexo 2 desta lei. Para efeitos do caput, né, do caput, ou seja, da cabeça aqui, o artigo 11, integra os seguintes grupos funcionais no anexo 2. O grupo funcional de direção, e assessoramento superior da Guarda Municipal. Então, vai integrar aqui esse quadro. Bora ver como é que funciona isso aqui, professor? Tem anexo? Tem. Olha aqui. Anexo 2. Cargo de provimento em comissão. Quadro 1. Grupo funcional de direção. Tá? A gente vai ver daqui a pouco tem um grupo funcional de assessoramento. Aqui é o grupo funcional de direção superior da Guarda Municipal. Como ele é composto segundo o PCCR? Inspetor-geral, com DAS 4, né? Quantidade 1, só um inspetor. Subinspetor-geral, DAS nível 3. Lembra que DAS é direção, assessoramento superior, tá? Também uma vaga só, uma quantidade. Gerência, DAS nível 3. E aqui são 4. Professor, quais são essas gerências? E aí tu vai lá para a videoaula sobre a lei de criação da Guarda Municipal de Marituba, a Lei 316, tá? Ela fala das 4 gerências. Eu coloquei aqui, mas você lembra lá, dá uma lida no artigo 5º, tá? São 4 gerências que tem lá. Chefia, DAS nível 2, são 12 chefias, tá? 12 chefias, que também está expresso no artigo 5º da Lei 316, tá? Eu coloquei aqui, a gente vai ver quais são essas chefias aqui. Chefia operacional são 10, com DAS nível 2. No PCCR não cita quais são, tá? Desculpa, na lei de criação não cita aqui, mas são 10. Assessoria técnica, faltou aqui um S, logicamente, tá? Assessoria técnica, DAS 2, 8 vagas, tá? A quantidade são 8. Professor, quais são essas gerências? Lá no artigo 5º, está lá a gerência, né? Nós vimos, estudamos isso. É a gerência administrativa, gerência operacional, gerência de saúde e gerência de corregedoria, né? Corregedoria tem que ser bacharel em direito, né? Por exemplo, de saúde tem que ser formação na área de saúde, a gente vai ver daqui a pouco isso. Então, essas gerências são que estão aqui, citando. Lembra que são 4, e bate aqui, 4 certinho. Quais são essas chefias? Essas chefias, galera, são 12 chefias. Está aqui, de divisão de pessoal, chefia de divisão de inteligência e informação, chefia de divisão de planejamento, chefia de divisão de logística, chefia de divisão de comunicação social, chefia de divisão de ensino e instrução, chefia de divisão de relações comunitárias, chefia de divisão de grupamento escolar, chefia de divisão de grupamento tático, chefia de divisão de grupamento ambiental e divisão de psicologia e de divisão de assistência social. Então, essa aqui são as 12 chefias, tá? Que estão lá onde? Lá na lei de criação da guarda, tá bom? Certo? Então, também percebe que fica muito fácil você compreender, logicamente, com o anexo, né? Para você dar uma lida. Fica bem fácil. Bora lá? Continuando aqui no anexo 2, ainda do cargo de provimento em comissão, tem o quadro 1, Grupo Funcional de Assessoramento Superior da Guarda, que é a assessoria técnica aqui, tá? DAS nível 3 e a quantidade da assessoria técnica são 8. Artigo 12. A estrutura básica do quadro de cargo de provimento em comissão da Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Marituba é constituída de cargos, quantitativo, identificação e padrão de vencimento, constante no anexo 2,
o qual faz parte, integrante desta lei, tá? Então, integra o anexo 2 dessa lei, citamos agora aqui, logicamente. Esse parágrafo é importante para a tua prova, galera. Ele repete algumas informações da lei de criação da guarda, lá da lei 316. Olha lá, então, repete algumas informações aqui. Os cargos de provimento em comissão, que já sabe quais são de livre nomeação e exoneração, ou seja, são ad inuntos, nós vimos isso, pelo chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, dentre membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, com exercício transitório, respeitando as condições para provimento, incluindo-se o cargo de inspetor geral. Olha aí, então fica atento com isso. A banca vai dizer excluindo o cargo de inspetor, não, incluindo. Então, cargo comissionado, entra aqui um inspetor, que nós vimos que é né? Apenas uma quantidade aqui. O cargo de gerência de saúde será ocupado por profissional de ensino superior da área de saúde. Ó, repete a mesma coisa do artigo 5º da Lei 316 de 2015. O cargo de gerência de corregedoria será ocupado por bacharel em Direito. Correto, bacharel em Direito, tá? Não é advogado, é bacharel em Direito. E repete também essa mesma regra aqui do artigo 5º da Lei 316, da Lei de Criação das Guardas. O cargo de chefia de divisão de psicologia e assistência social serão ocupados profissionais com ensino superior na respectiva área de atuação. Também repete no artigo 5º isso aqui, tá? Da Lei 316. Bem fácil, não tem como errar. Quinto, não existindo profissional, tá? Então aqui não existindo profissional com ensino superior na guarda municipal, nas áreas especificadas nos parágrafos anteriores, poderá o cargo ser ocupado por qualquer membro efetivo com formação superior, tá? Então está dizendo aqui, ó, por exemplo, não tem lá o João com um cargo bacharel em Direito, tá? E não tem bacharel em Direito. Não tem ninguém dentro da guarda com bacharel em Direito para ocupar o cargo de corregedoria aqui, de gerência de corregedoria. Pode o João, que tem formação em administração, assumir? Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum, ele pode assumir, segundo essa observação do parágrafo 5º. Os cargos em comissões, conforme o parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto Geral da Guarda, poderão, aqui é importante, então repete isso aqui lá do Estatuto Geral das Guardas, repete isso aqui, a mesma coisa que está aqui, ó, tá? Repete. Poderão, nos 4 primeiros anos da realização do primeiro concurso, cuidado, do primeiro concurso, ser ocupado por profissionais estranhos aos quadros da guarda, preferencialmente, cuidado, não é exclusivamente, é preferencialmente, com experiência, conhecimento técnico ou formação em ensino superior, ou médio nas áreas de segurança pública, saúde, assistência, direção, gestão pública, gestão de pessoas, gestão de patrimônio, pedagogia, meio ambiente, comunicação, respeitados os parágrafos anteriores. Gente, por exemplo, existe guardas, tinha guardas dentro do município no Pará, que quem chefiava a guarda era o policial militar, né? Porque não tinha lá ainda pessoas qualificadas para assumir o cargo. E tem muito policial militar bom pra caramba, né? Que chefiava guardas municipais, assim como tem policial civil também, existe policial militar, não há problema, tá? Dentro da Polícia Penal, por exemplo, tem policial militar que assume direção, coordenação dentro da Polícia Penal ainda. Então isso existe e vai existir nas guardas nos primeiros 4 anos, logicamente, aqui, tá? Então fica atento com isso. O cargo de inspetor, fica atento, galera, o cargo de inspetor geral, tu já sabe que é um cargo comissionado, com uma quantidade somente. Para todos os efeitos, esse cargo de inspetor é equiparado em seu nível de hierarquia aos diretores da secretaria. Não é o secretário, é aos diretores, fica atento. Bem como seus vencimentos e demais vantagens quando couber. Então, ele é equiparado a diretores das secretarias. Então, fica atento com isso. Não é equiparado ao prefeito, não é equiparado ao secretário. As funções de inspetor-geral, subinspetor-geral, chefe de divisão e chefe operacional serão
providos, ou seja, preenchidos por servidor efetivo do cargo de guarda municipal a partir da classe 2. Então, fica atento aí. Jamais você, então, quando tu passar no concurso da guarda, que tu vai passar, tenho fé em Deus, quando tu passar e estiver lá na guarda já trabalhando, tu não vai assumir, por exemplo, não vai ser inspetor, subinspetor, chefe de operacional, chefe de divisão. Não vai. Ah, professor, mas se eu conseguir lá uma influência com um vereador, por exemplo, não vai. Porque você está ferindo a lei, a legislação, tá? Então o prefeito não vai, logicamente, dar essa mancada aqui. Porque vão questionar, esse papel, porque a lei é clara, tá? Classe 2. Nós vimos isso aqui, tá? Por livre nomeação do chefe do executivo. Após o prazo de 4 anos da realização do primeiro concurso público para provimento do cargo de guarda municipal, enquanto não houver membro efetivo da guarda municipal a partir da classe 2, poderá o chefe do Poder Executivo nomear os servidores efetivos da corporação para funções mencionadas no parágrafo anterior. Então, a regra aqui, quem é? É guarda municipal a partir da classe 2. Então, pode ser classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. A partir, no mínimo, classe 2. Então, classe 1 não entra aqui, tá? A partir da classe 2. Só que, olha lá, após o prazo de 4 anos da realização do primeiro concurso para provimento do cargo de guarda municipal e enquanto não houver membro efetivo a partir da classe 2, porque vai ter essa progressão, essa promoção, o prefeito poderá nomear servidor efetivo da corporação para a função, tá? Então, ele vai assumir de forma transitória, mas o requisito é classe 2. Se não tiver nenhum servidor com classe 2, ele pode nomear, logicamente, outro guarda municipal, tá bom? Mas, logicamente, o requisito da classe 2, pelo menos, é essencial aqui, é exigido. Como pode cair em prova isso? Tendo como base, olha lá, tendo como base a Lei 318 de 2015, analisa a afirmativa a seguir sobre o quadro de provimento em comissão. Primeira afirmativa. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, correto, né? Do chefe do executivo, correto aqui, dentre os membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade, com exercício transitório, respeitadas as condições para provimento, excluindo-se o cargo de inspetor-geral. Excluindo-se, não, é incluindo-se. Então está errado aqui essa afirmativa. Segunda afirmativa. O cargo de gerência de corregedoria será ocupado por advogado? Não. Será ocupado por bacharel em direito. Direito, tá? Então, tá errado aqui. O cargo de inspetor-geral da Guarda Municipal, para todos os efeitos, é equiparado em seu nível hierárquico aos secretários? Não, não é equiparado aos secretários. É equiparado a diretor, tá? A uma direção dentro da secretaria. O cargo de gerência de saúde será ocupado por profissionais de ensino superior na área de saúde? Correto. Então, a quantidade de afirmativas corretas são 1, né? Então, letra A aqui, com certeza. Tá vendo como é fácil, galera? É muito fácil. Para terminar, função gratificada. A designação e o desligamento, a designação e desligamento da função gratificada para o exercício da guarda municipal dá-se-á mediante ato expedido pelo chefe do executivo, né, prefeito. A ser exercido exclusivamente, olha lá, exclusivamente por servidor efetivo. Então, função gratificada é só servidor efetivo. Esse servidor efetivo aqui, ele pode estar em estágio probatório, tá? Lembra, todo servidor estável é efetivo, mas nem todo efetivo é estável. Só após 3 anos tu vai ganhar estabilidade. Só que, função gratificada, a lei é clara, é servidor público efetivo, que pode estar no estágio probatório ou já estável, tá bom?
Titular de cargo de provimento efetivo da Guarda Municipal do município de Marituba, no qual deverá fazer sua regulamentação, estabelecendo critérios e normas por decreto municipal, tá? Por decreto municipal, fica atento com isso aqui, expedido pelo chefe do executivo. O servidor, olha lá, o servidor em exercício de função gratificada fará jus a perceber mensalmente uma gratificação denominada gratificação de função. Então, se eu sou servidor efetivo e estou numa função gratificada, eu vou receber, logicamente, uma gratificação de função mensalmente, sendo devida somente enquanto o servidor estiver no exercício da função, logicamente, né? Como é que ele vai ganhar se ele não estiver, né, na função gratificada? Para a qual foi designado, cessando de forma imediata o ato de seu desligamento. Então, enquanto ele estiver trabalhando na função gratificada, ele vai perceber essa gratificação. Saiu, foi dispensado, por exemplo, vai perder, logicamente, a gratificação. 15, importante, galera. Não é permitido o acúmulo de mais de uma função gratificada. Então, eu não posso, por exemplo, exercer uma função gratificada dentro da guarda. Por exemplo, eu sou formado em saúde, formado em direito. Posso exercer duas funções gratificadas dentro da guarda? Não. Ah, professor, e não é dentro da guarda, mas pode, por exemplo, em outro... na guarda eu exerço uma função gratificada na guarda, e aí em outro órgão no município posso exercer? Também não, tá? Não pode. Ou não é permitido eu acumular função gratificada com cargo comissionado. É vedado também. Não pode função com função gratificada e não pode função gratificada com cargo comissionado. É vedado. Galera, matamos aqui. Vamos fazer o último exercício. Tendo como base o PCCR da Guarda Municipal de Marituba, analise a afirmativa a seguir sobre o quadro de função gratificada e, na sequência, marque a alternativa correta. Então, aí analisa a questão, galera, tenta resolver aqui, dá um pause no vídeo, tenta resolver, tá? Bora lá? Então, olha lá, ele quer o quê? A alternativa correta. A designação de julgamento da função gratificada para o exercício da Guarda Municipal dar-se-á mediante ato expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal, a ser exercido exclusivamente por servidor estável, correto? Servidor estável, titular de cargo de provimento efetivo da Guarda Municipal da Prefeitura Municipal de Marituba. Ele quer a correta, né? Então a está errada, por quê? Não é servidor estável, é servidor efetivo, tá bom? B. É permitido o acúmulo de mais de uma função gratificada? Não, acabamos de ver, não é permitido. Nem função com cargo, tá bom? Com cargo comissionado. O servidor em exercício de função gratificada far-se-á jus a perceber mensalmente uma gratificação denominada de gratificação de função, correto? Sendo devida somente enquanto o servidor estiver em exercício da função para a qual foi designado, cessando de forma imediata no ato de seu desligamento. Correto, né? A D diz, não é permitido o acúmulo de função gratificada com cargo de provimento em comissão. Correto. Gabarito, né? Gabarito aqui. Gabarito, ele quer a correta, não é isso? Deixa eu ver se rapidinho, galera. O servidor exerce função gratificada for ajuda a receber mensalmente uma gratificação denominada de gratificação de função, sendo devida somente enquanto o servidor estiver no exercício da função para a qual foi designado, cessando de imediatamente o ato de seu desligamento. Na verdade, galera, a D diz, não é permitido o acúmulo de função gratificada com cargo e comissão. Na verdade, né, o gabarito aqui, por exemplo, coloquei D, mas vamos analisar a C. O servidor em exercício de função gratificada fará jus a perceber mensalmente uma gratificação denominada de gratificação de função, sendo devida somente enquanto o servidor estiver em exercício da função na qual foi designado. Correto, né? O que está bem aqui, né? Olha lá. O servidor, função sendo devida somente enquanto o servidor estiver em exercício da função para a qual foi designado, cessando imediatamente no ato do seu desligamento. Então, aqui, na verdade, essa questão aqui vai ser anulada, porque a D está certa, mas aqui na hora da C eu vacilei, né? E não troquei as informações.
Tá? Então, aqui tem 2 gabaritos. Então, essa questão aqui vai ser anulada. Tá? Então, bem fácil, galera. Bem fácil. Gente, matamos aqui essa videoaula. Espero que você tenha compreendido a lei, estudado, né? Já estudado a lei, aqui só tirou uma dúvida, né? Algumas informações. Compartilhe o vídeo, galera. Dê like, curta, tá? Ajude o professor, ajude o Snipe a crescer, tá? Que, logicamente, a tendência é você se beneficiar dessas videoaulas, certo? Até a próxima. Obrigado pela presença.